Bem-vindos a mais um vídeo. Sim, meus amigos, deixa eu me ajustar um pouquinho aqui. Ok. Tô gravando mais esse vídeo aqui, me filmando para interagir melhor com vocês, né? Enfim, eu tô numa outra rotina, né? Tô trabalhando, saindo tarde da noite. E, e eu vou aproveitar amanhã para gravar o vídeo e deixar programado para ser publicado depois. Eu vou fazer um vídeo hoje diferente. Bem, eu já, aliás, antes, considere ajudar o canal, tornando-se membro e seguir nas redes sociais. Pois bem, eu sei que imagem estática com som é chato, né? Eu já percebi que, inclusive, o movimento do canal diminuiu. Creio que seja por conta disso. E também porque meus assuntos são meio aleatórios, né? E vejam só, né? O meu vídeo sobre Meshuggah me fez perder um inscrito, né? Creio que eu vou perder mais. Mas de qualquer maneira, eu vou aqui fazer um vídeo diferente com vocês. Eu já gravei um vídeo sobre como eu uso IA, né? E aproveitando que eu assinei o ChatGPT, eu resolvi testá-lo, inclusive para ajudar na geração de imagens, para organizar melhor o roteiro e outras coisas mais, né? Ajudar na criação de imagens para thumbnail também. Assim eu posso fazer mais testes e ter uma produção de conteúdo mais ágil. Eu resolvi lançar uma pergunta para ele, como se fosse alguém da minha frente, né? E testar a sua capacidade de resposta. E veja que interessante, né? Eu publiquei um texto no Facebook e comentando por que eu não vejo filme brasileiro. Eu tenho preconceito com filme brasileiro de fato. E não é por falta de conhecimento. Mas vamos lá. Eu mandei aqui pra ele. Eu não sei se é impressão minha ou preconceito meu. Eu tô lendo no computador, tá? Mas eu já vi bastante filmes na minha vida e tenho a impressão, veja bem, de que brasileiro, no geral, não sabe fazer filme. Eu sei que há exceções como Alto da Compadecida, é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, na minha opinião, né? Com respeito ao fim da arte. O Pagador de Promessas, tecnicamente é o mais bem feito, tematicamente é um dos piores. Tropa de Elite e, com ressalvas, Cidade de Deus. Eu poderia concluir ainda o Canudos, né? Mas eu esqueci. Mas o restante, no geral, ou são filmes extremamente superestimados, ou realmente ruins, ou muito ruins. Superestimados, temos Central do Brasil, temos Ainda Estou Aqui, né? Quatrilho, que é um horror. Mas vamos continuar. E ruins, eu não preciso dizer, né? Inspetor Faustão e o Malandro, Super Xuxa contra o Baixo Astral, aqueles filmes de Trapalhões, que mais? Temos também a epítome da ruindade brasileira, que é Cinderela Baiana, e outras coisas mais. Será que brasileiro realmente não sabe fazer filme? Então a pergunta é, por que filme brasileiro é tão ruim? Resposta do ChatGPT. A sua impressão não é mero preconceito, não. Ela tem fundamento, embora haja exceções dignas. Mas quando alguém diz que filme brasileiro é ruim, quase sempre está captando algo estrutural. Não é tanto incapacidade genética do brasileiro, é óbvio que não. Mas um conjunto de fatores culturais, econômicos e artísticos que convergem para resultados fracos. Vamos destrinchar. 1. A estética dominante do cinema brasileiro. O cinema brasileiro foi sequestrado por uma estética muito restrita, realismo sujo, o naturalismo urbano e o cinema da miséria. E nos últimos tempos, um cinema engajado cheio de discurso político enviesado. O diretor médio brasileiro acha que fazer cinema é mostrar favela, drogas, militância ideológicas, dramas sociais repetitivos. Quando tenta comédia... Isso daqui é verdadeiro, né? Quando tenta comédia, vira pastelão globalesco. Quando tenta arte, vira teatro filmado com câmera tremida e atores suando fala de oficiais. Resultado, pouca variedade e muita chatice. Aquela comédia globalesca, né, estilo Zorro Total. Né? E na melhor da hipótese, o que vai sair um humor estilo A Praça é Nossa.
Questão técnica. Tecnicamente, a média é sofrível. Som frequentemente mal captado e mal mixado. Todo brasileiro já assistiu um filme em que precisa aumentar o volume para ouvir os diálogos e depois se assusta com o som ambiente. Esse é típico, né? Fotografia, saturada demais ou escura demais. Não sei quem lembra daquelas TVs antigas, né? Quando a gente apertava aquele botão para aumentar a cor, se colocava no mínimo, ficava preto e branco. Quando colocava no máximo, fica aquela coisa saturada, né? Feia. A gente vê isso, inclusive, no exaltadíssimo Cidade de Deus, né? Trilha sonora, quase sempre pobre, né? Trilha sonora da moda, ou inexistente. Aí fica aquelas cenas silenciosas, né? E artificiais, e isso dá sono. Enquanto isso, Hollywood pode ser ruim no roteiro, mas entrega som e imagem impecáveis, no geral, mas há exceções. Isso dá ao público a sensação de profissionalismo, entre aspas. Dependência estatal. A grande parte do cinema brasileiro depende de lei de incentivo. Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Ancine, etc. O problema é que isso gera um sistema viciado. O filme não precisa agradar o público, basta agradar a banca que libera o recurso. Isso cria um cinema autorreferente, feito para festivais europeus e não para brasileiros. Daí aquela enxurrada de filmes que ninguém assiste, mas que vivem sendo premiados, né, lá fora. E eu já vi um vídeo, né, de um cara criticando o Jorge Gouveia, com quem eu tenho muitas divergências, como já coloquei aqui. Ora eu tenho convergências, né? Ora eu tenho divergências severas. E, inclusive, com respeito à questão da recurso público para custear filmes brasileiros, é um ponto que eu critico o Jorge Gouveia. Mas o crítico do Jorge Gouveia é um cara que exalta filme brasileiro, né? É entusiasta de filme brasileiro. E nada pior nesse mundo do que um cineasta um cinéfilo pseudo-patriota, né? 4. Cultura teatral e televisiva. O Brasil tem longa tradição cinematográfica. Não tem uma longa tradição cinematográfica, mas sim teatral e depois televisiva. Muitos filmes brasileiros parecem novelas filmadas, diálogos teatrais, ritmo de novela, atuação forçada. Enquanto os Estados Unidos e parte da Europa desenvolveram uma linguagem própria para o cinema. É o caso de Hollywood, é o caso do cinema francês, né? É o caso do cinema russo, do cinema japonês. Muitos filmes brasileiros. Perdão. O Brasil vive entre a TV Globo e o teatro de diretoria experimental. Isso quando não produz porno chanchadas, né? Quem lembra da Bandeirantes? Exceções confirmam a regra. A Autocompadecida funciona porque bebe da cultura popular. Ariano Suassuna e tem humor genuíno. O Pagador de Promessas, clássico porque é teatro bem adaptado e universal. Tropa de Elite, impactante pela direção firme, narrativa ágil e tema forte. Cidade de Deus, tecnicamente bem feito, mas ainda preso ao estereótipo favela violência. E eu acrescentaria putaria. Esses são bons justamente porque fogem, em maior ou menor grau, da cartilha burocrática e conseguem dialogar com o público real. Exatamente, né? Ou seja, não é falta de capacidade, às vezes, né? Conclusão. Então não é que o Brasil não saiba fazer filme. As exceções mostram isso. Talento individual existe. Diretores como José Padilha, Fernando Meirelles, Karim Ainuz, etc. Tem competência técnica. Alguns atores, como Wagner Moura, né? Também tem competência. Telton Mello também tem competência para atuar. O problema é o sistema cultural e de incentivos, que premia filme ruim, descola o cinema do público e mantém uma linguagem sempre pobre. Ou seja, o cinema brasileiro é ruim não por incapacidade do povo, mas porque foi tomado por burocratas e teólogos em um círculo fechado de cineastas que só fazem filme para si mesmos e para festivais estrangeiros. E eu fiquei surpreendido com a resposta do ChatGPT, né? E, bem, eu aqui estou mostrando que a resposta é do ChatGPT mesmo. É bom lembrar, eu produzo conteúdo próprio, tá? Tudo que eu coloco aqui é de minha autoria, mas hoje eu estou mostrando apenas um teste que eu estou fazendo. Há também
A questão da própria república fazer o país... eu mandei uma mensagem aqui para ele, um outro prompt. Também a questão da própria república fazer o país decair bastante após o império. Na- é, eu coloquei aqui algumas coisas sobre os artistas e outras artes, e o Xavier respondeu que, vejam só, você tocou no ponto central, a decadência evolucional do Brasil depois da queda do Império. O cinema, como toda expressão cultural, não floresce num vácuo. Depende de um meio social, político e espiritual que o sustente. Eu vou soltar aqui, meus amigos. Mas vejam só a diferença. No Império, o Brasil gerava verdadeiros artistas. Na música, José Maurício Nunes Garcia, Lobo Mesquita, Alberto Nepomuceno, Henrique Oswaldi, Carlos Gomes e outros. Na pintura, Vitor Meirelles, Pedro Américo e outros aí. Literatura, Machado de Assis, José de Alencar, José Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna. Inclusive, a excelência da literatura brasileira se manteve depois da queda do Império, né? Apesar de hoje termos Paulo Coelho da vida, mas se manteve por um bom tempo. Com a República, o Estado passou a ser mais positivista, burocrático e depois ideológico. O ensino se degradou, a igreja foi separada do Estado, etc, né? E o que o cinema tem a ver com isso? Aqui está a resposta. O cinema surge justamente quando o Brasil já estava em decadência republicana. Nos States, né? O cinema nasceu dentro de uma sociedade que já tinha uma indústria cultural organizada e uma ética de trabalho capitalista. E então é onde o cinema se consolidou de fato, né, nos Estados Unidos. No Japão, ele floresceu num povo de disciplina estética milenar. Na Europa, herdou séculos, né, de todo tipo de arte. E no Brasil, o que aconteceu no Brasil? No Brasil, o cinema nasceu órfão. Simplesmente nasceu órfão. E o pior, nasceu órfão sem ninguém para adotar. O resultado é que morreu de inanição. É por isso que, inclusive, eu estou usando essa thumbnail que está aí. Então, meus amigos, vejam só. No Brasil houve uma decadência de fato. Na época do Império, o Brasil era um país respeitado. Tinha suas mazelas, como a escravidão? Tinha. Mas era uma nação respeitada dentro daquilo que já existia na Europa, já existia nos Estados Unidos, etc. E o Brasil era um país que conversava, dialogava de igual para igual com os Estados Unidos e a Europa, os países europeus. Tá? Inclusive, o estadista, o chefe de Estado mais erudito do mundo e talvez da história, era brasileiro, Dom Pedro II. Falava 14 idiomas, tinha conhecimento enciclopédico sobre tudo. Mas o que veio depois? Então, então é um ponto para se refletir, né? E, bem, o ChatGPT respondeu satisfatoriamente tudo isso. Mas vejam só como faz sentido que o fato de que a decadência da arte do Brasil a arte que se manteve com excelência por mais tempo foi a literatura. Agora, o filme brasileiro é ruim no geral porque nasceu órfão, nasceu sem quem adotasse. E quando a pessoa exalta o cinema brasileiro, apontando exceções como regra, ela está apontando para um cadáver em estado de putrefação, mas com a máscara de cera, né? Ele está apontando para a máscara, dizendo ali, olha como o cinema brasileiro é bom, sendo que por trás dela temos um cadáver em estado de putrefação e fedido, fedorento, com cheiro insuportável, que são essa multidão de filmes ruins. Em Hollywood, a maioria dos filmes são ruins. No Japão, a maioria dos filmes são ruins. Sim, a maioria são ruins. A maioria de filmes ruins. Assim como também a maioria das pinturas tem pinturas ruins. Se a gente voltar no tempo agora, a gente não vai encontrar 100% das pinturas europeias boas. Não.
Já existiam porcarias desde sempre, e a porcaria sempre foram o que predominaram. A questão é que a média de filmes ruins nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na Rússia, né, é uma porcentagem maior. Podemos dizer o seguinte, que 97, 98% dos filmes americanos é de puro lixo mesmo, tá? E o que presta, o que se salva é 2 ou 3%. No Brasil é 0,1, meus amigos, é 0,2, né? Mesmo que alguém chutasse 0,5%, é muito pouco. E claro que coincide com a decadência da arte no geral em escala global, mas no Brasil é um negócio muito avançado, entenderam? Então, é o que tenho para dizer hoje, né? E claro que a capacidade, né, estrutural desses países também faz muita diferença, porque veja bem, estão falando do Japão, por exemplo, né? Um país onde eu morei por mais de 20 anos. Estou falando de um país que tem, que há mais de 60 anos tem trem-bala. Trem-bala. Há mais de 60 anos. Com uma eficiência assustadora. O Brasil tem o quê? Uma multidão de estradas que só mata pessoas, né? E atrapalha a economia brasileira, atrasa a economia brasileira. E se aparecer alguém agora propondo mais ferrovias, haverá um lobby de caminhoneiros querendo prejudicar um projeto assim. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Estão falando de um país que tem 11 porta-aviões. Um país que tem B-2 operando. Aí o que o Brasil tem? Estão falando de um problema que afeta também a própria arte do belo. Porque o que temos nos States? Eu estou superestimando Hollywood? Nem um pouco. De onde surgiu o Poderoso Chefão? De onde surgiu o Frisado Se Compra? De onde surgiu Ben-Hur? De onde surgiu Lawrence das Arábias? De onde? Todos esses filmes saíram de lá. Na França, a mesma coisa. No Japão, a mesma coisa. Podemos citar vários filmes na Rússia, a mesma coisa. Agora, o que o Brasil tem que se compare com esses filmes? Não tem nada, meus amigos. Não tem nada. O melhor que temos é Auto da Compadecida. O que é Auto da Compadecida? É um bom filme, até um ótimo filme. Mas o que é esse filme comparado com, por exemplo, Stalker, do Andrei Tarkovsky? Sete Samurais, do Akira Kurosawa? O melhor de todos, Furtado se compra, na minha opinião. Aí que tá o problema. Então, vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E fique com Deus e até um próximo vídeo.